Tá gravado, começar oficialmente, agora sim. Boa noite, gente, oficialmente então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa turma NA, que é uma turma que, né, de programa Paraná Integral, sempre na terça-feira, às 20 horas. Eu sou a professora Wanda, eu estou como formadora dessa turma, né, neste ano. Rapidamente, porque a gente terá um momento aqui de integração na sequência, né, só para eu me apresentar brevemente nesse início. Eu sou da área metropolitana sul, né? O meu núcleo é aqui próximo a Curitiba. Eu atuo no município de Campo Largo, em um colégio em tempo integral, desde a implantação do integral. Eu cheguei no colégio quando o integral foi implantado em 2021. Atuo no Formadores desde o começo, desde 2020, mas os primeiros anos eu estava como formadora da minha área de formação, que é ciências, né? E eu também trabalho com biologia, mas no Formadores atuei com o meu componente, né? Ciências, um dos componentes que eu tenho concurso. Sou de Campo Largo, que é um município, né? A qual o meu colégio, né, corresponde ao núcleo da Metropolitana Sul, como eu comentei. Na sequência, a gente vai ter um momento de integração, onde a gente vai falar um pouquinho mais, mas a minha experiência dentro do programa Paraná Integral, além do componente curricular de Ciências e Biologia, né, trabalho este ano em específico com as eletivas, mas já trabalhei com estudo orientado, já trabalhei com uma unidade curricular, não sei se alguém lembra da época do pensamento científico, lá na implantação. Já trabalhei com protagonismo também, que era uma unidade curricular que hoje, né, não tem mais. Por um breve período também já assumi aulas de corresponsabilidade social, já tive a eletiva NEM, que era uma unidade curricular específica para o ensino médio, o novo ensino médio, né? Esse ano não tem mais. Mas, enfim, né? Daqui a pouco a gente faz essa integração, a gente se conhece um pouco melhor, mas rapidamente, essa sou eu, a professora Wanda, que estará com vocês ao longo desta jornada. Então, hoje a nossa primeira reunião, a nossa turma é uma turma pequena, teve, inclusive, cursistas hoje que já fizeram uma anteposição do encontro na turma anterior. Eu atendo uma turma às 18h10, né? E acaba 10 para as 8, então é sempre uma turma na sequência da outra. Já aviso vocês para caso vocês tenham alguma intercorrência e precisem fazer a reposição ou a anteposição, que eu tenho uma turma antes da de vocês e tenho uma turma na quarta-feira, às 13h20 da tarde. Então, esses são os horários, né, que eu consigo atender vocês, caso precisem fazer uma reposição ou uma anteposição do encontro. Lembrando, não sei se alguém aqui está fazendo formadores pela primeira vez. Todo mundo já fez grupo de estudo anteriormente, mas lembrando, né, da importância da presença de vocês e, muito além da presença, da participação. Essa busca ativa, então... Oi, acho que o Johnny ligou. Não? Então tá, achei que você ia comentar alguma coisa. Então, além da presença, de estar aqui, né, durante a reunião, a participação de vocês é essencial. A ideia é que os nossos encontros eles sejam mais dinâmicos e, para isso, né, a gente precisa da participação de vocês. Essa é uma turma que já na jornada anterior era uma turma menor e, mesmo assim, a gente tinha bastante dinamismo, a participação colaborava bastante para que realmente, né, o ambiente aqui seja bastante acolhedor e que a gente consiga manter a essência do grupo de estudo, que é compartilhar as nossas ideias e ter também, claro, espaço para a gente ser ouvido sempre que possível. Então, a ideia é que a gente tenha esse espaço aqui sempre para falar e partilhar todas essas experiências. Reforço o detalhe que a gente fará hoje, inclusive, uma leitura mais específica, que a participação de vocês, né, que vale para a certificação, ela é confirmada por meio de câmeras abertas. Então, o manual prevê isso, a gente vai reforçar isso depois com uma leitura rápida e breve, né, deste manual, mas eu comento aqui também para relembrá-los. Não sou eu quem faço a verificação, né, dessas câmeras abertas, até porque eu não consigo ver todos vocês enquanto eu estou apresentando. Mesmo que a turma seja menor, eu não estou vendo a tela de todo mundo, eu estou vendo apenas 4 pessoas. Então, eu diria que quase nunca eu vou chamar a atenção. Bruna, pode ligar, por favor, a câmera?
eu geralmente não faço isso, porque eu não vejo que a câmera está aberta ou fechada. Mas se vocês tiverem problemas com a câmera, me avisem que eu justifico, porque essa presença também é verificada pelo tempo de câmera aberta durante a reunião, que precisa ser de no mínimo 75%. Então, problemas são justificáveis, essa questão não tem tanto problema assim. Quando eles olham, eu não lembro agora, a gente está pelo Power BI ou pelo Looker Studio, que são os recursos que eles usam, para confrontar o que a gente coloca no RCO, porque a presença de vocês é colocada manualmente no RCO, para confrontar os dados. Se eles notam muitas inconsistências, por exemplo, fulano tem presença na RCO, mas pelo Looker Studio, pela verificação feita, em todas as reuniões está com câmera fechada. O que está acontecendo? Geralmente, eles encurtam o caminho, né? No caso, a tutoria que atende a nossa temática, que é o de Pato Branco, já conversam com vocês para saber o que está acontecendo. Se tem uma justificativa, eu já registro na RCO e aí eles já conseguem visualizar. Então, é sempre importante, qualquer problema que vocês tenham, de verdade, qualquer um, que exceda 25 minutos, que é a porcentagem permitida, né? Vocês me avisam que daí a gente já se respalda dessa forma, tá? Mas eu reforço, não sou eu quem faço essa verificação, é todo um sistema que consegue coletar esses dados das reuniões, beleza? Dito isso, essa parte um pouco mais burocrática, né, e importante também para a gente manter esse dinamismo, nós vamos agora, né, para entender um pouco o que nos espera, principalmente esse nosso encontro de hoje. Então, nessa jornada, a gente inicia uma jornada que traz ali um layout de Minecraft, né, o nosso Gcraft, e a gente tem como objetivo no encontro de hoje é acolhê-los. E também, né, um momento para que a gente possa fazer a integração, que a gente consiga se apresentar aqui, conhecer rapidamente, brevemente, né, um pouco de cada um de nós que faremos parte desse grupo de estudo toda terça-feira. Além desse momento de acolhimento, hoje também a gente vai apresentar um pouco do universo do grupo de estudo e como ele funciona, né, relembrando alguns aspectos. Vamos rapidamente explorar o mapa base dessa jornada, que é o Google Sala de Aula, e vamos pensar, né, como planejar os próximos passos dessa aventura formativa, né, do nosso grupo de estudo. Nossa agenda tem um momento de acolhimento, a integração, faremos a leitura do manual do cursista e uma atividade, né, para testar a nossa compreensão desse manual, não é avaliativa, mas é autoavaliativa. Faremos o check-in, um formulário também para a gente colocar um pouco sobre, principalmente as nossas expectativas, o que a gente espera para essa jornada. Falarei do calendário, a organização, né, o nosso cronograma para essa última jornada, e eu finalizarei com o Classroom e a frequência e certificação, os dados importantes para a gente finalizar 2025 dentro do grupo de estudo. Hoje não tem aquele formulário do Queremos Te Ouvir, tá? Na outra turma eles me cobraram, hoje não tem, e eu reforço que aquele formulário não é um formulário de presença. A presença de vocês eu realizo pelo RCO, e depois que a reunião acaba, eu recebo automaticamente um arquivo em planilhas mostrando o tempo de permanência de vocês na reunião. Não aparece a questão de câmera para mim pelo formulário, tá? Só para deixar bem claro, que vem depois. Mas aparece o tempo de permanência, tá? Um outro detalhe que eu preciso falar com vocês é que eu tenho um filho pequeno e eu não escolhi esse horário no começo da distribuição de aulas, lá no início, só que eu tive que ser remanejada na segunda jornada para esse horário. E o que acontece? Ele chega em casa, por conta de uma organização familiar, às 8 e pouquinho. Sempre que ele chegar, ele vai ter que vir aqui, ele vai ter que me dar um oi, uma questão de segundos. Dificilmente, né? Tem gente que estava aqui na jornada passada, né? A Glaucia e a Larissa podem comentar. Ele atrapalha, eu preciso desligar a reunião por conta disso, mas ele precisa vir aqui, ele precisa dar um oi para ele tomar banho, dormir, né? Seguir a rotina dele. Ele tem 3 anos, só que se eu fechar a porta, não deixar ele entrar e falar comigo, é surto, é grito, ele fica muito triste, chorando por conta disso. Então, vocês vão conhecer ele daqui a pouco, ele chega, vocês vão perceber talvez a movimentação
dele aqui, mas conversei com a tutora por conta dessa mudança de turma que não foi a que eu escolhi, mas precisaram remanejar. Eu preciso fazer essa pequena ação rapidamente, mas vocês vão perceber isso, tá? Espero que ninguém se incomode e entende, mas vai acontecer isso todas as reuniões, tá, gente? Nenhuma reunião da jornada passada isso não aconteceu, tá? Então, mas é bem tranquilo. Então, seguindo, gente, aqui o nosso encontro de hoje, depois de passar a agenda e esse pequeno detalhe, vamos para o nosso acolhimento. Então, quero desejar novamente aqui as boas-vindas a essa nossa temporada que nós estamos chamando de Gcraft, Construtores do Conhecimento. Tá? A gente vai usar uma abordagem aqui para acolhê-los, baseada, né, nesse universo do Minecraft, para a gente minerar, construir, explorar ou até craftar. Eu, como nunca joguei Minecraft, eu só, né, soube que é uma metáfora que molda e desenvolve as capacidades que a gente vai desenvolver ao longo dessa jornada, trazendo o Minecraft como referência, né? Então a gente deseja, né, que essa nova jornada seja um mundo aberto de possibilidades e cada bloco, né, como a gente tem ali de construções, seja um bloco de aprendizado e se transforme em grandes conquistas. E a ideia é que a gente possa minerar juntos toda essa sabedoria, tá? Para isso, a gente vai organizar a nossa apresentação. Eu vou encaminhar para vocês agora um link. Já tem o nome de todos vocês, pelo menos como estava ali no próprio Google Classroom, eu copiei os nomes de vocês, como estava lá. Eu sei que teve turmas que teve problemas de alguns colegas que não estavam inseridos na sala, então, se não estiver seu nome ali, por favor, coloque, mas acho que deu tudo certo. É um Google Apresentações para a gente organizar, então vocês vão acessar esse link que está aqui no chat. Vou deixar fixado para caso alguém entre depois. E aí, entrando nesse portal, né, de Google Apresentações, vocês vão encontrar o card, que é a página onde está o nome de vocês. A partir disso, vocês vão definir o seu avatar, que é esse bonequinho, né, estilo Minecraft, e vão escolher as ferramentas que vão guiar vocês nessa jornada de minerar o conhecimento e as descobertas com os estudantes. A ideia é que em 5 minutos vocês consigam, né, completar esse card. Tem um detalhe, deixa eu mudar aqui para o card, só para eu mostrar para vocês como ele está. A primeira página foi destinada ao formador, né? Eu já coloquei meu nome lá também. Mas deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar um pouco melhor. Opa. Tá. Então, vocês vão perceber que tem o nome de vocês lá. Vocês vão escolher no primeiro momento um avatar, que é esse bonequinho aqui, vão colocar na frente da escola. A ideia é que vocês escolham e arrastem para dentro do baú uma ferramenta que é indispensável, né, para vocês, nesta jornada de mineração do talento e das descobertas dos estudantes. Eu vou escolher aqui. A ideia é que seja uma só, mas como a nossa turma é curta, é pequena, vocês podem escolher até 2, tá? A outra turma respeitou um só, porque é uma turma muito grande, mas se vocês quiserem colocar 2 ícones, não tem problema. E um outro, né, uma outra ferramenta, vocês vão arrastar para dentro do carrinho de mineração. O que, que é essa ferramenta dentro do carrinho de mineração? É aquela que vocês vão compartilhar aqui com a gente, que tem um sentido de nos conectarmos ao longo desta nossa jornada aqui, dentro do grupo de estudo Formadores em Ação, tá? Então, eu preenchi a minha aqui rapidamente, enquanto eu explicava, aí vocês podem fazer o de vocês, localizando o nome de vocês aqui, dentro do Google Apresentações, né? Ali no canto esquerdo tem o nome de cada um de vocês, que eu já coloquei previamente, só localizar e arrastar. Alguém teve alguma dificuldade em abrir? Deu tudo certo? Tranquilo? Então, 5 minutinhos mais ou menos, já chamo vocês de volta aqui para a gente fazer o momento de integração. Eu vou parar de apresentar essa tela aqui para ninguém espiar na tela geral o que vocês estão editando.
Gente, chegou a hora da gente conhecer aqui os companheiros de jornada. A ideia é que vocês agora apresentem os cards que vocês editaram. A ideia é 45 segundos, mas eu confesso que a nossa turma ela é pequena, não vou cobrar tanto a questão de ser muito rígida com o tempo, tá? Pode levar um pouquinho mais, só não se exceder muito. E aí vocês compartilham o nome de vocês, o local de trabalho e as ferramentas que vocês escolheram ali dentro daquelas possibilidades, né? Tanto do carrinho que a gente tem ali, quanto também naquele baú, tá? Eu vou fazer por ordem, como foi colocado, né? Acho que está em ordem alfabética, a ordem do Google Classroom, e aí vocês vão se apresentando. Eu serei a primeira, tá? Deixa eu só mudar aqui rapidamente. Eu serei a primeira a apresentar. Aí vocês podem, na sequência, né, seguir também o mesmo esquema para a apresentação. Deixa eu só voltar aqui. Caso alguém faça alguma alteração na apresentação, depois que eu apresentar minha tela, aqui a partir de agora, não apareça, só me avise que eu consigo atualizar a tela, se precisar. Então, vamos começar comigo. Eu fiz com vocês, né, para vocês terem uma ideia, né, de como organizar, mas como eu já disse no início, então repetindo, eu sou a formadora Wanda, eu sou professora na rede de Ciências e Biologia, eu estou como formadora dentro do programa Paraná Integral desde o ano passado, a minha atuação é aqui no município de Campo Largo, né, que corresponde ao núcleo da área metropolitana sul. Atualmente eu trabalho tanto com ciências como com as eletivas, por mais que eu tenha um vínculo em biologia, esse ano eu não assumi aulas de biologia, porque como vocês sabem, dentro do integral a gente acaba se organizando por conta da parte diversificada de formas diferentes, né? Eu escolhi ali um avatar mais pensando nas características físicas, não muito relacionado a atribuições muito específicas, porém, dentro das escolhas, né, de ferramentas para o baú, pensando numa jornada né, para o talento e também descoberta com os estudantes, eu coloquei a questão da conectividade. Como a gente tem uma formação que ela é de forma online, a gente depende hoje de várias ferramentas, principalmente as que vem de uma forma que não tem como a gente viver sem mais as de inteligência artificial, principalmente aquelas que são generativas. Então, tem toda essa questão da conectividade ali representada. Eu não sei, parece um computador, eu acredito que seja, mas representando toda essa questão de conexão com o mundo de forma geral, com conhecimento, com atualizações, com novas descobertas. E para nós aqui dentro, né, do carrinho de mineração, representando um sentido de conexão, eu não quis usar a ferramenta digital, eu quis usar o conhecimento. Então, eu coloquei livros representando o conhecimento, porque eu acho que é a forma da gente se conectar. Dentro do grupo de estudo, uma das premissas é a partilha, é o compartilhamento aqui de experiências, é o momento de também compartilhar conhecimento. Então, a gente vivencia dentro das reuniões um compartilhamento, uma construção de conhecimento em conjunto. A ideia não é eu passar restritamente um roteiro, mas que a gente juntos, dentro das possibilidades, a gente consegue se conectar por meio de conhecimento ao longo dessa jornada. E os livros representando esse conhecimento. Muito bem, gente. Me apresentei. Confesso que ao longo da jornada teremos muitas outras oportunidades de se conhecer um pouco melhor, né? Das nossas vivências e experiências. E brevemente seria isso. Então, eu vou seguir aqui na ordem que está. Vamos ver quem é o próximo. Eu estou ignorando o cronômetro, como eu comentei com vocês. Não vou apresentá-lo aqui para ninguém. Acho que o Adriano não está presente. Vamos para o próximo. Opa, peraí que eu passei mais de um slide, só um pouquinho. Aldione, pronunciei corretamente? Sim? Aldione, sua vez, por favor, pode se apresentar. Olá, essa é uma das partes ruins de começar a inicial do nome com A, né? Nessas apresentações a gente tem que ser os primeiros. Mas escola... eu fui a primeira, veja só, como formadora eu tive que ser a primeira, eu com V sempre sou a última, eu gosto. Sim, já ajudou bastante, Ivane, já nos ajudou aí a quebrar um pouquinho, né? Aquela ansiedade e o gelo aí para iniciar.
Então, boa noite a todos. Eu sou o professor Aldione, moro na cidade de Pérola, dou aula aqui em 2 colégios, um em tempo integral e algumas aulas no ensino regular. Faz parte do núcleo de Umuarama, é aqui no noroeste do Paraná, né? A cidade maior aqui perto de nós é Umuarama, que é o núcleo. É uma cidade pequena, então essa escola integral funciona há 2 anos, começou ano passado com o 6º ano e esse ano está com o 6º e 7º ano. Ministro as disciplinas de pensamento lógico e de estudo orientado esse ano, né? Minha formação é matemática, ano passado dei aula de matemática, empreendedorismo, além dessas 2 disciplinas, esse ano eu peguei só as diversificadas e no regular eu dou aula de matemática no ensino médio. Gosto bastante, né, de lecionar, de ministrar essas aulas, gosto bastante de pensar, de raciocinar, ajudar os alunos, e eu vejo que a tecnologia é indispensável hoje no nosso ensino, né? E o que nos conecta aqui está nos conectando no Formadores. Então, eu escolhi objetos voltados a isso. O meu avatar, peguei ali algo mais formal, gosto mais desse estilo formal, né? Até mesmo de vestir também, como a professora Wanda mencionou, característica física. E na questão dos objetos, coloquei ele também como computador, que é algo indispensável para a nossa jornada, até somos incentivados a usá-lo, né, aqui durante as nossas formações, e também para os alunos. No tempo integral, a gente sabe que é muito usado, né, nas aulas, principalmente do estudo orientado, onde eles fazem as atividades, os playgrounds agora, né, os quizzes, eles têm feito bastante uso da tecnologia e a gente vê que tem ajudado de alguma forma, dificulta alguns, né, mas os que têm interesse realmente, assim como no oral eles podem aprender, e na tecnologia também, né? A gente tem visto que os que se destacam mais nos playgrounds, nos quizzes, nas plataformas, geralmente é os que vão bem também na prova escrita, né? Na prova Paraná, no SAEB. Então, esses que têm feito com mais afinco também têm tido benefícios. E na nossa jornada, escolhi o celular, que embora, né, a gente vai usar mais o computador, mas através do celular a gente pode ir se atualizando, né? Talvez tá lá na escola, com o celular na mão, a gente pode dar uma olhadinha aí nos slides da semana, né? Já se preparando, vendo a matéria, né, da semana e compartilhando também, né? Vi que tem um grupo aí do WhatsApp, que a gente pode trocar informações também, compartilhar experiências, né, durante as semanas, os dias. Isso com certeza pode até nos conectar melhor, né? Então, eu escolhi essas ferramentas digitais, mas também gosto do papel, né? Além das digitais, também gosto do papel. E espero poder aprender bastante com os professores e, se for possível, de contribuir de alguma forma também. Ah, com certeza, Johnny. Acho que a jornada, né? O grupo de estudo tem essa essência de compartilhamento e aqui a gente tem muitas vivências para a gente trocar, né? Claro, as nossas experiências também. Seja bem-vindo, Johnny, a essa jornada, a última de 2025, dentro dessa temática do integral, que, como, né, vocês já estão se apresentando aqui, né, vocês trazem muitas bagagens para a gente ter como trocas em vários momentos. E não faltarão momentos para a gente se conhecer um pouco melhor, né, essas vivências ao longo da jornada. Obrigado. Agradeço, né, o Aldione. Agora eu sigo para a próxima, que é a Bruna. Bruna, sua vez, por favor, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Bruna, eu sou aqui de Cornélio Procópio, próximo a Londrina. Trabalho há 2 anos no Colégio Integral. Esse ano eu estou com estudo orientado e história. Eu coloquei aqui na bolsa, na mochila, o computador e o celular. Coloquei 3. E o café. A tecnologia, né, que está aí e hoje tudo que a gente vai fazer está ligado, né? Hoje mesmo eu fiz uma formação sobre a Olimpíada SAEB e aí a gente aprendeu mais ainda como utilizar a inteligência artificial na plataforma, com os quizzes. Então, não tem como correr, é um facilitador, né, que cada vez mais está facilitando o nosso trabalho. Coloquei no carrinho a questão do carinho, do afeto, né, que não fica só aqui, né? Eu fiz outros formadores e acabei que peguei contato e aí
né, adicionei no Instagram e vejo o trabalho que as pessoas fazem e posta. Então, assim, é um vínculo além daqui dos nossos encontros. Com certeza, Bruna. Eu tenho até, né, usando esse teu exemplo, uma cursista que foi minha cursista em 2020, que a gente se tornou amiga e eu nunca a conheci pessoalmente, porque ela é de Campo Mourão, né, um pouco longe aqui da minha cidade, mas que a gente troca figurinhas da parte de ciências, né, que é o meu componente, até hoje. Eu tenho uma conhecida, né, que eu conheci no curso, e aí direto, assim, ela posta alguma coisa que ela fez diferente, eu posto também, daí a gente comenta, faz, né, tenta aplicar no colégio, então é além daqui dos encontros. E acho que essa é a essência, né? Acho que você descreveu bem essa essência da troca, do compartilhamento que a gente tem aqui. Espero, né, que as expectativas sejam atendidas, Bruna, durante essa jornada, e que isso prevaleça, né? Que você consiga estabelecer e criar uma rede maior aí de contatos, mais que a nossa turma seja pequena, com certeza a qualidade não vai faltar em relação a isso. Bruna, seja bem-vinda, então, obrigada aqui por compartilhar. Obrigada, boa noite. Boa noite. Agora vamos na sequência. Eu acho que é o Bruno. O Bruno já foi meu cursista, não está aqui agora presente. Deixa eu só confirmar se ele não entrou depois. Eu o conheço de outras jornadas. Não está presente aqui o Bruno. Capaz que daqui a pouco ele apareça. Depois do Bruno, Elisângela, não sei se está aqui também. Eu estou confirmando só aqui na lista de participantes da Meet, também não. Acho que na sequência eu vou até a Franciele aqui pela ordem. Aí, Franciele. Você. Franciele, consegue falar agora? Já cheguei. Então tá bom. Seja bem-vinda novamente, Franciele. Obrigada. Estava aqui nas jornadas. Então, eu sou a professora Franciele, eu sou de Campo Largo também, sou professora de matemática e esse ano estou dando matemática e pensamento lógico na escola. Sou coordenadora de área também. E aqui meu bonequinho, eu não sei, eu gostei do cabelo dele, por isso que eu puxei aquele cabelinho, aquele bonequinho ali. E gosto do vermelho também, né? Então, puxei aquele ali. No meu baú eu coloquei a ampulheta, porque a gente precisa de tempo para buscar talentos, né? E desenvolver os alunos, né? E às vezes eu acho que isso a gente não tem, né? Eu sinto no integral uma falta muito grande de aula de matemática, porque são 4 aulinhas só e uma aula para o laboratório, então a gente acaba em sala 3 aulinhas, então eu sinto falta da aula de matemática. Roubo umas de pensamento lógico para dar aula de matemática, quando é a mesma turma, né? Então, eu acho que é esse tempo, assim, que falta e que a gente precisava um pouquinho mais. E no carrinho eu trouxe uma xícara de café para a gente compartilhar nossas experiências e tomar um cafezinho já, né? Não sei, acho que um chá para relaxar, senão a gente não dorme depois, né? Mas é isso. Ai, que engraçado, Franciele. Na outra turma, comentaram algo muito parecido. Colocaram uma xícara de café, não para representar a bebida, mas para o momento que o professor consegue, na sala dos professores, sentar, conversar, compartilhar ali anseios, compartilhar histórias, um momento de descontração, mas também ali um momento, né, de troca dentro da sala dos professores. E você trouxe algo bem parecido. E a pessoa ainda falou assim: chá ou café? É a xícara para representar esse momento entre professores, né? A gente tem aqui? Tem, mas é diferente, né? E você conhece a pessoa que falou isso? O nome dela é Alexandra. Ah, viu? Bem, é minha conhecida, da mesma área, viu? Mesmo pensamento. Que era da tua outra turma. Ela que falou essa mesma história, da mesma perspectiva de usar a xícara, mas
com um momento de interação entre os pares, não de tomar a bebida em si. Achei muito legal que ela trouxe isso, porque realmente a sala dos professores é um ícone. O café pode estar horrível, a gente vai tomar, a gente vai sentar, a gente vai conversar. E é um momento assim que se alguém pensar em tirar aquele momento, quando o cara vai vender colchão na escola, no nosso café, na minha escola a gente fica louco, porque não pode tirar o momento sagrado do cafezinho dos professores, tem que passar um tempinho para a gente dar conta de tudo, né? E eu concordo com isso também. Que a gente tem esses momentinhos aqui, mesmo que virtualmente não é igual, eu confesso, acho que contato presencial é importante, mas a gente vai deixar nossos encontros provavelmente tentaremos, né, dinâmicos e permitir isso. Muito bem, Franciele, que tenhamos tempo, né, por mais que a gente já está quase em outubro, para a gente conseguir, como você comentou, né, minerar os talentos e as descobertas dos estudantes como a gente gostaria. Seguindo, então, deixa eu ver quem está aparecendo aqui no próximo, a Gláucia. Gláucia, voltando aqui também, seja bem-vinda de novo. Gláucia, por favor, sua vez. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Sou a professora Gláucia, eu moro no centro do Paraná, numa cidade chamada Jardim Alegre. A minha área é língua portuguesa e no momento eu estou em desvio de função ainda, né, por conta de tratamento de saúde. E fiz o curso anterior com a professora, muito bem aproveitado, muito bacana, e estou aqui novamente. Eu escolhi um bonequinho mais ou menos de acordo com as características físicas. Na mochila eu coloquei a lupa, porque em relação aos alunos a gente tem que ter um olhar muito apurado, né, para descobrir esses talentos, olhar nos mínimos detalhes, né, escutar bem com o coração, né, mas tem que ter esse olhar apurado. E coloquei no carrinho, coloquei um planeta, que eu sempre, como sou da área de português, eu vou para os livros, né, falei, vou mudar um pouquinho, porque eu acho que o planeta ali representa, né, cada um tem o seu próprio mundinho e compartilhando a gente consegue formar um mundinho novo, né, eu acho que melhor, que foi o que vocês falaram dessa troca, né, eu acho que é essencial na educação, né, e o momento do café contribui para isso também, né, mas eu acho que é mais isso, né, compartilhar as ideias para formar um mundo novo, um mundo melhor. Com certeza, na outra turma, eu contando o sufoco da outra turma, eles também colocaram o mundo, acho que traz... São bonecos, os bonecos. Colocar algo bem parecido também, que vocês estão muito conectados com a outra turma, da questão da atualização, né? Por conta dos alunos, a importância da gente se atualizar com o que eles nos trazem, com o que está acontecendo no mundo, e o Globo, né? Talvez ali como ícone, traz bem o que você colocou, Gláucia. Essa é a figurinha, dá oi para essa galera. Não? Fala oi, dá tchau, pode dar tchau. Oi, Augusto. Oi. Professora Wanda, eu ia comentar, falei, duvido se dessa vez, quando ele viu os bonequinhos do Minecraft, ele não vai querer se interagir mais com a gente. Pois eu nem tinha me tocado, ele falou, olha os bonecos. Por isso que ele tá quietinho, geralmente ele chega mais agitado, ele focou ali em ver os ícones e tá só olhando os desenhinhos. Fala, tudo bem, pessoal? Tá com vergonha. É Augusto o nome dele, ele tem esse cabelão. Augusto. Todo de cabelão. Cláucia, obrigada. É um prazer aqui novamente a gente ter esses momentos de troca. Seja bem-vinda, né? A nossa turma NA, nossa turma pequenininha. A Gláucia, né? Jornada passada já estava aqui com a gente nesse horário. E seguindo, deixa eu ver quem está aqui como próxima. Acho que a Joana não está presente. Deixa eu ver. A Joana tá minha escolinha? Não, a Joana não é da tua escolinha, vai lá com o papai. A Ju. É outra. A Larissa. Larissa também voltando aqui com a gente nessa jornada. Larissa, seja bem-vinda de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, foi meio complicado fazer pelo celular, né?
os meus negocinhos ficaram meio perdidos. O meu coração não apareceu ali? Só ele tá aumentado. Deixa eu apertar um ESC e apresentar novamente, porque talvez se você movimentou ele depois que eu ativei aqui a apresentação, ele não atualizou. Deixa eu tentar atualizar. Espera aí que eu estou tentando. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Pode, eu já apertei o ESC e está demorando para me obedecer. Vamos ver. Agora parece que apareceu ali dentro, não sei. Bom, enfim, agora o coração devia estar lá no baúzinho, né? Mas problemas tecnológicos, para variar. Então, meu nome é Larissa, sou professora de língua portuguesa, trabalho também em projeto de vida, sou de Campo Largo também, e eu escolhi... Era para ser um celular, né, que eu coloquei ali no... apareceu agora. O celular que eu coloquei ali no carrinho, porque a gente tem que viver sempre conectado, né, o tempo todo a gente precisa usar a tecnologia, embora a gente sofra muito com ela, porque eu me bato muito. E coloquei coraçãozinho ali no baú, porque ser professora exige que a gente tenha, né, um olhar, tenha essa afetividade, tem que ter um pouco de paciência, tem que lidar com os sentimentos, né, os nossos e principalmente dos alunos, né. É isso. E seja bem-vinda novamente, né? Toda a afetiva, o coração ela deixou maior, gente. Foi problema tecnológico ou foi de propósito, Larissa? Foi tecnológico, gente. Com a minha unha comprida, eu não conseguia encaixar esse bendito coração. Eu já achando que ela precisa ampliar o coração para demonstrar algo assim específico, não. Foi só um problema tecnológico. Foi o que deu. Sabia que não? Eu contando mais um foco da tua turma, eu não tinha parado para pensar. Teve gente que achou que aquele celular era um kit de maquiagem. Tipo, sabe, um estojo. Mas é um celular, eu vejo um celular, é um celular, né? Se fossem nossas alunas adolescentes que se maquiam na sala, seria um estojo. Um espelho. Mas a gente não tem como fugir mesmo, né? Tanto o celular quanto o computador ali. Acho que são os principais ícones que representam essa conectividade. Eu me considero uma dependente da tecnologia real, assim, para várias coisas. Sou super fã, pode me julgar da inteligência artificial em vários aspectos. Vou dar um exemplo do que eu fiz lá na escola esses dias. A escolha das eletivas. A gente fez por planilha. Nossa, beleza. Daí era uma planilha com 300 e poucas pessoas respondendo. Como organizar? Falei, será que o ChatGPT conseguiria fazer isso? Eu joguei no ChatGPT e ele organizou as planilhas com os nomes dos estudantes conforme eu passava o comando. Falei, gente, isso é sensacional. Então, esse tipo de uso eu super defendo. Agora, tirar a nossa identidade, a gente não ser, a nossa questão de ser autor de textos, né, próprios, daí eu já não curto muito. Mas de otimizar o nosso tempo, o tempo que a gente ganhou em organizar dessa forma, é indiscutível, né? Ele erra? Sim. Aí é por isso que não dá para a gente depender da inteligência artificial a todo custo, né? Precisa da inteligência humana natural em alguns momentos. Então, como a Larissa comentou e os demais, a questão da conectividade não tem como a gente fugir, né? Ali representados por esses instrumentos. E sim, né? Um coração ali para representar um pouco. Eu já vou avisar que ela colocou bem grande para representar a quantidade de amor que nós temos que ter nessa nossa profissão, por vários motivos. Larissa, bem-vinda, né? Retornando aqui na turma NA, nossa turma Pocket, mas que rende bastante. Acho que agora é a última, eu vou ver se eu vou pronunciar corretamente o nome, Bianca, se pronuncia como se lê? Exatamente, é Bianca. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, professora. Boa noite a todos, a todas. Então, meu nome é Bianca, está certo. Tem uma história assim por trás disso, mas só para resumir. Meu pai é paraguaio e na língua, no espanhol, a letra V tem som de B. Então, quando ele foi colocar o meu nome aqui no Brasil, aí ele quis Bianca. E aí, enfim, foi esse o motivo. Agora, dos meus irmãos, eu ainda não entendo, porque é Vicelli, Vicharles e Vitalium. Segundo a minha mãe, ele montou. Agora, que se tornou um trava-língua, se tornou. Com certeza. Mas, enfim.
Sou professora de língua portuguesa, formada em letras, português e inglês. Ministro aula também no ensino regular. E esse ano que eu comecei a ministrar aula aqui no Paraná. Eu não sou daqui, sou de Mato Grosso do Sul. E eu assumi algumas aulas de língua portuguesa no ensino médio, no ensino integral. Então, é tudo novo para mim. Até por isso que eu coloquei ali na mochilinha, eu coloquei o amor, para trabalhar o coraçãozinho, representando o amor, que é para a gente trabalhar com amor com os alunos. Até porque a escola onde eu leciono, no ensino integral, é na região rural. Então, aí a gente tem que ter mais carinho, mais amor diferente do que é dentro da cidade. E ali um tempinho que a gente tem para conversar com os alunos, que eu também tiro esse tempinho para ter essa comunicação. E no carrinho de mineração, eu coloquei a lupinha, que para mim significa aprendizado. Como é tudo novo para mim esse ano, eu entro aqui na escola, no ensino do Paraná, é tudo diferente. Então, eu estou ali nessa fase de aprendizado como professora. E o digital, né, também é tudo novo para mim, porque lá não tinha isso. A educação, a questão dos quizzes, as outras plataformas, lá não tinha plataformas. Então, é tudo assim um aprendizado mesmo para mim. E está sendo muito boa essa experiência de trabalhar com os alunos, também de trabalhar com os professores e também equilibrar as plataformas, porque não tem só uma plataforma, são várias plataformas. E aí é isso. São os desafios, né, Bianca? Os desafios que a gente lida diariamente, essa mudança, né, de além, imagino eu, de lugar onde você morava e de estrutura, né, que é uma tendência, não tem como negar, uma tendência, não sei a que nível a gente plataformizar ou digitalizar muitas coisas no sentido de transformar as ferramentas, né, como um dos principais recursos. Não deveria ser o único, não deveria ser uma questão unilateral, mas a gente, né, está nesse processo aí desde o início da pandemia, né, de transformação. Bianca, agradeço, né, o compartilhamento aqui um pouquinho sobre você e novamente dou as boas-vindas. Gente, com a Bianca a gente finaliza a nossa rodada, deixa-me certificar, acho que sim, todos, né, espero que tenham se sentido integrados aqui a essa turma NA, com quem nós estaremos ao longo dessa jornada. Bruna, você quer perguntar alguma coisa? Teu microfone está ligado? Foi só uma coincidência? Então tá bom, achei que você ia comentar alguma coisa. Então, finalizada a rodada aqui, né, da integração, vamos voltar ao nosso roteiro de hoje. Para esse próximo momento, depois da integração, a gente tem, então, né, como eu comentei ali na nossa agenda, essa ação de conhecer ou relembrar, né, a estrutura, principalmente, do nosso grupo de estudo. Como eu perguntei no início, né, muitos de vocês aqui, acho que todos, na verdade, já participaram do grupo de estudo, então sabem da nossa principal missão, que é, desde 2020, desde o início de tudo, a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes, nesse processo aqui que nós estamos de formação continuada em serviço, e valorizar os saberes e a troca de experiências entre nós, né, enquanto profissionais da educação do Paraná. Muito bem evidenciado, né, com exemplos, né, durante essa integração por vocês, da importância dessa troca, né, ao longo dos encontros. Então, quando vocês se inscreveram, na verdade, para essa jornada, com este propósito de melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Para a gente atingir essas missões, a gente tem um manual, né? Nesse universo do Gcraft, como nós estamos chamando essa jornada, a gente precisa de estratégias de cooperação e também de alguns recursos. E pensando nessa trilha de formação, a gente, claro, precisa de um guia confiável. O que é o nosso guia dentro do Gcraft? O Manual do Cursista. Lá a gente tem informações, né, gerais sobre o funcionamento, qual é o nosso público-alvo,
quais são as atividades avaliativas, de que forma acontece a certificação e também os direitos e os deveres do cursista. Vou encaminhar aqui no chat esse manual para vocês. É um arquivo em Docs do Google. E a gente tem aqui reservado dentro da nossa agenda a leitura. A gente recomenda a leitura na íntegra do manual. Então, eu deixo até como tarefa parte das atividades assíncronas que a gente realiza durante a formação. Porém, para este momento em específico, eu gostaria que vocês focassem em tópicos como atividades avaliativas e as premissas e deveres dos cursistas. Onde está isso? Nas 5 últimas páginas deste documento que eu compartilhei com vocês aqui no chat, tá? Então, eu vou deixar para vocês 10 minutos agora, vou desligar meu microfone, deixar em silêncio. Não vou colocar um cronômetro na tela, que geralmente eu faço isso quando é atividade, com o tempo certinho, porque minha internet está oscilando muito desde a reunião anterior, então eu não vou colocar o cronômetro, vou contar aqui pelo tempo mesmo. 10 minutos para vocês realizarem a leitura. Vou fixar aqui no chat, caso alguém tenha alguma desconexão e retorne, daí o chat fica automático com uma mensagem aqui do link para vocês realizarem a leitura. Beleza? Então, 10 minutinhos, 9 horas a gente retorna aqui para uma atividade, uma provinha sobre principalmente esses tópicos, atividades avaliativas e premissas e deveres dos cursistas. 5 últimas páginas, tá? Alguém levantou a mão, eu perdi quem foi. Sim, foi eu. Foi para perguntar quais eram as páginas, mas aí eu já disse, professora. São as 5 últimas. Vai até a 12, então é desde deixa eu só olhar certinho aqui. A partir da 8ª página tem certinho, tá? A partir da página 8 até o final é o que vocês precisam para responder a avaliação. Gente, não vale nota na jornada, tá? Eu tô só brincando, é mais uma autoavaliação mesmo. Beleza? Então, 10 minutinhos.
E aí, gente? Deu para fazer a leitura dessas 5 últimas páginas? A gente recomenda a leitura na íntegra, daí fica como uma atividade, né, que vocês realizam de forma síncrona. Mas eu imagino que esse momentinho deu para ter uma ideia dessas 2 partes principais de atividades avaliativas e premissas e deveres dos cursistas. E agora vem a hora da atividade avaliativa. Serão 5 minutos para vocês responderem. Quando vocês finalizarem, é um formulário, tá? Vocês podem clicar na opção ver precisão, mas acho que vai para o e-mail também, eu não lembro agora se vai para o e-mail também, mas na própria finalização do formulário, vem a opção de ver a precisão de vocês. Aí vocês vão conseguir visualizar quais vocês acertaram ou quantas vocês acertaram dessa atividade. Vou repetir, gente, para deixar. Tem gente um pouco ansioso com isso, não vale nota para vocês em relação à jornada, tá? Não é isso. É só, na verdade, um teste para a gente verificar a compreensão, né, da premissa ali de forma geral. Então, compartilhei aqui com vocês o formulário no chat. Observem, né, se vocês estão logados no Arroba Escola, no navegador, que daí já abre diretamente na conta de vocês para responder. 5 minutos, gente. Quem for terminando vai dando ok, vai falando a nota aqui para a gente saber quanto vocês tiraram.
Olha lá, já temos gente que tirou 4 de 4, a Bruna enviou. Acho que o Aldione também. E aí, gente, foram bem? Tranquilo? 4 de 4 também, gente, falei brincando para vocês colocarem aqui a nota. Ó, o Aldione colocou 100% de precisão, a Franciele também, 4 de 4. Era bem tranquilo, gente. Repito, né? Não é avaliativo, mas é só para vocês observarem a compreensão de vocês. E tudo bem não tirar nota máxima, tá? Aí ele aparece ali, inclusive, o gabarito, né? Com a correção, já para a gente ter esse momento de autoavaliação em relação a essas premissas. E seguindo, gente, né? Passando essa parte agora da questão do manual, a gente vai para o nosso check-in. Antes disso, Aldione, pode comentar, por favor. Professora, eu não encontrei aqui no manual a orientação sobre a questão da hora-atividade. Fala que a gente poderia escolher a hora-atividade para fazer a formação. E se fizermos em casa, a gente poderia descontar a hora-atividade? Eu não encontrei onde está essa instrução. Essa instrução ela é separada, a gente tem a instrução de hora-atividade que corresponde à resolução de distribuição de aulas. Eu tenho ela em algum lugar aqui, posso te encaminhar depois, mas eu tenho ela que eu encaminhei para uma outra pessoa há pouco tempo, então existe essa instrução. Eu não lembro agora, Aldione, acho que tem ali no manual a menção ao número dessa instrução. Mas eu vi uma menção aqui, só que fala sobre esqueci agora o nome ali, sobre a questão de carcereiros. Não, mas a instrução ela é a seguinte: fazendo em casa, nós temos direito a 2 horas de atividades a não serem cumpridas na escola. Essa é a instrução. Professores, pedagogos e demais, né, atribuições que não estejam em sala de aula, pode fazer durante o horário do trabalho, sem poder retirar isso depois, e que comunique à direção, à equipe, para que naqueles momentos, né, de formação não sejam interrompidos. Na prática, como que funciona? Eu sou a pedagoga da escola e eu realizo a formação das 13 às 14h40. Naquele momento eu estou em formação, não posso atender pedagogicamente os meus estudantes, que é uma loucura, a gente sabe que nem sempre funciona, mas por enquanto, para professores pedagogos, não tem a instrução como a de professores dos componentes. A gente pode fazer em casa e tirar 2 horas de atividades fora da escola. Detalhe importante, não há a necessidade de colocar print no ponto eletrônico, coisas desse tipo, não. Qual é a orientação? A direção, a equipe diretiva da escola, assim que necessário, consulta o arquivo que eles recebem, os diretores recebem um link para saber se a gente está frequentando enquanto cursista ou não. Sim. A minha dúvida, obrigado, professora, pelas instruções. A minha dúvida seria, como eu mencionei que eu dou aula em 2 escolas, se eu poderia usar, por exemplo, eu estou fazendo a educação integral. Se eu precisar usar a minha hora-atividade do regular, poderia, mesmo sendo outra instituição, ou teria algum problema? Sendo 2 horas de atividades na sua carga horária completa, não tem problema. Não tem problema da instituição, né? Sendo da mesma mantenedora que a sede. Não tem problema, não tem mesmo. Mas me peça, me manda uma mensagem pedindo a instrução da hora-atividade que eu tenho. Eu tenho ela que recentemente eu mandei para uma pessoa, ela está bem fresca nos meus arquivos. Não aqui agora, tá? Mas eu tenho ela. A Bianca também. Eu vou deixar no Classroom, então. Posso deixar lá no Classroom. Eu coloco ali no mural mesmo, conforme vocês pediram, a instrução da hora-atividade, porque existe sim, é um documento, né, de instrução bem completo. Muito obrigado, professora. Imagina. Feito isso, gente, em relação ao nosso manual, nossas atribuições, agora vamos para o check-in. A gente realiza esse check-in geralmente em todas as jornadas, né, mas ele é importante no sentido de organização da própria mantenedora, principalmente do uniforme, né, que é o núcleo do Formadores em Ação, para observar as expectativas de vocês em relação ao processo de formação, o que vocês esperam, entre outros aspectos, tá?
Para essa ação, nós temos 10 minutos. Posso até nesses 10 minutos procurar minha instrução e já colocar lá para vocês, disponível no próprio mural. Mas, enquanto isso, vocês vão preencher esse formulário. Ele é um pouco maior que o anterior, que era uma autoavaliação, né, do manual, mas é em relação à expectativa. Então, vou mandar aqui para vocês no chat também. Vou deixar fixado, caso alguém se desconecte. 10 minutinhos, até 9h20. Professora, qual que é a nossa turma? Ah, boa pergunta, desculpa. NA. Coloquei aqui no chat. E o tema é educação integral? Ah, tá em P. Programa Paraná Integral. Eu vou escrever aqui também. Ele tá em P. Eu vi que tem gente que já terminou, que foram rápidos, hein, gente? Consegui colocar já lá a instrução, gente. Fui rápida até. Deixei lá no mural, ele está em arquivo de PDF, mas a instrução normativa é 001 de 2025. Acho que foi a primeira instrução emitida pela SED esse ano. Prof, é bem curtinho, né? Essa vez o check-in. Eu respondi umas 3 perguntas, ó. 3, 4 perguntas. Ela é mais curta mesmo. Eu fiquei preocupado também agora que vocês foram rápido. Pois mas será que eu respondi o certo? Será que eu tinha que colocar outras coisas?
Não, é a jornada 3, gente, é a última, então. Acho que é a Franciele que estava aí, se eu não me engano, que mencionou que é a coordenadora diária. É. É Franciele? Isso. Aham. Tinha lá a opção para colocar se era professor ou se era coordenador diário. Você podia escolher só uma, né? Você falou os dois, não tem como escolher os dois, né? Não, eu coloquei como professora. Eu também atuo como Sou coordenador diário mais aqui. professora. Mas vou falar para vocês que é um pedido de outros formadores, assim, que eles têm recebido de cursistas, de ter jornadas voltadas aos coordenadores. Sim. Foi pedido para essa jornada, eles comentaram que não conseguiram atender dentro do que já estava previsto, mas que é um pedido que vem sendo feito, assim, e faz um tempinho já. Não sei se foi por isso que incluíram essa opção, mas sim, faz um tempo já que a gente. Eu particularmente, como formadora dos cursistas, nunca escutei essa solicitação, mas os colegas formadores, quando a gente tem a reunião com a técnica, eles comentam que é bastante solicitado. Tipo, vamos trabalhar como é essa jornada que é vivência em protagonismo e eletiva. E aí, como atua um coordenador de área para essas unidades? Voltados aos coordenadores em relação às atribuições e tudo mais. Não temos mesmo. E vou confessar, estou desde o ano passado como formadora do Integral e nunca teve. Até assim, porque dificilmente um professor vai ser só coordenador de área, né? Não Geralmente pode. vai pegar coordenação e vai pegar outras. Vai ter que pegar aula também. Mas seria muito apropriado, né? Ter para os coordenadores. Eu, quando entrei na coordenação, que foi quando começou a integrar na escola, 5 anos atrás, a gente teve um curso bem bom, assim, sobre coordenação, mas foi uma vez só também. Então, o que eu aprendi foi aqui naquele curso. E depois a gente não teve mais nenhuma formação mesmo. Teve esse ano, só que foi feito em hora de aula. Eu, por exemplo, não pude participar. Eu nem cheguei a ver. Aqui, assim, a tutora veio ter uma reunião com os coordenadores, mas junto com a equipe pedagógica, mas específico para a gente, eu não lembro, não teve não, aqui pelo menos para a gente. Um canal bom de pedir isso é quando, no caso não tem hoje, tá? No Queremos Te Ouvir, naquele formulário final da reunião. Hoje não tem, porque hoje é o check-in. Lá é um canal bom, porque quem observa toda a questão do que é solicitado pelos professores sobre a reunião é a própria parte técnica que trabalha com o roteiro específico da nossa temática. Então, as respostas de vocês nesse formulário caem nas mãos da galera que trabalha com o roteiro de integral. Então, ali é um canal que eles escutam. Eu até vou dar um spoiler aqui, já que eu acho que a maioria está terminando, que para essa jornada, finalmente escutaram o nosso pedido de adaptar as implementações para quem não está em sala de aula, que trabalha na parte técnica, né, dos núcleos ou na parte da SED. Então, pelo menos para o integral, eu não sei das outras temáticas, eu acho que não. Para o integral, eles colocaram dentro do próprio roteiro lá que a gente tem para a implementação, específico para quem está atuando fora de sala de aula. Gente, isso é um avanço, eu considero um avanço bem importante. Eu tive uma cursista na jornada passada, que era técnica, e ela fez um trabalho incrível com as escolas, eu não lembro se era com professores ou coordenadores, equipe pedagógica, de conversa, dinâmicas. Ela fez, na verdade, uma oficina sobre o Paraná Integral, e ela não pôde usar como implementação. Ela teve que ir até uma escola e dar uma aula de qualquer temática. Então, a potencialidade dela como técnica, ela tem que ser aproveitada na atribuição que ela tem agora dentro do Paraná Integral, né? Claro que o dela, eu conversei com a técnica que repassa os roteiros da importância de considerar o trabalho dela, não foi atendido porque faz parte de uma organização dentro do núcleo, né? E acho que de tantos outros casos assim, eles conseguiram rever e finalmente ajustar. Então, aquele formulário, entre essas solicitações que vocês fazem, pesa bastante, faz bastante diferença. Então, usem bastante. Um minuto. Deu o nosso tempo. Acho que a maioria terminou. Quem não terminou pode continuar. Eu vou deixar esse formulário no mural, até para os colegas que hoje não estiveram presentes
né, conseguirem responder. E eu tive cursistas desta turma que estava na turma anterior, e a turma anterior, como tinha 30 pessoas, não deu tempo de fazer o check-in. Então, eu vou ter que encaminhar no mural de qualquer forma para quem estava na outra turma conseguir realizar o check-in também, tá? Então, quem não terminou, não tem problema. E vocês perceberam que agora o formulário do Google, ele salva o nosso progresso. Então, se vocês começaram agora, caiu a luz, aconteceu qualquer coisa, o formulário salva o que vocês conseguiram preencher até o momento. Vamos para a outra parte importante de hoje. A gente vai mostrar agora o calendário dessa jornada. Então, o nosso calendário, ele ficou mais curto do que era previsto, acho que vocês souberam, né? Era para ter iniciado na semana passada, mas devido à prorrogação das inscrições, né, para a terceira jornada e a organização das salas, das turmas, a gente teve que encurtá-lo. A data de término continua a mesma, que é dia 28 de novembro. Como que a jornada está organizada? Essa primeira semana é esse acolhimento, né, a apresentação do GE, e da semana que vem até a semana do feriado de novembro, que é a semana ali que acaba 19, né, para gente, são semanas de roteiros. E a última semana, que é a semana do dia 24 a 28, é a semana de compartilhamento. Na verdade, a 8ª semana também vai ser uma semana de compartilhamento, né? Mas a 10ª semana é o compartilhamento final. Datas importantes. Não temos feriados nos nossos encontros, então são 10. Mas não é essa data importante que eu quero mencionar. 31 de outubro, 14 de novembro. São as duas datas de entregas de atividades avaliativas. Já lá no próprio Google Classroom, já deixei marcada a data no calendário, então vocês receberão notificações sempre quando a data estiver próxima, e eu vou relembrando vocês durante as reuniões sobre isso. Nosso cronograma também está organizado da seguinte forma. Hoje o acolhimento, né, como a gente está vivenciando, mas a reunião 2 e 3, ela é igual a qualquer temática. Se alguém estiver inscrito em mais de uma temática, porque a terceira jornada é possível você se inscrever em mais de uma, será o mesmo roteiro. Na semana que vem, a leitura de enunciados em foco, voltado, né, a itens de avaliação. E na terceira semana são ações de engajamento do estudante para o SAEB. Como vocês sabem, lá na semana, geralmente, do dia 20 de outubro, que acho que a maior parte das escolas é a mesma época, teremos o SAEB e aí não haverá mais roteiros específicos para isso este ano. A partir da reunião 4 até a reunião 9 serão específicos sobre o programa Paraná Integral, tá? As outras jornadas, as reuniões de SAEB foram na reunião 2 e na 9. Como na 9 o SAEB já, né, terá passado, a gente tem as duas primeiras voltadas ao SAEB, beleza? Como vocês podem perceber, os roteiros são baseados em duas temáticas importantes do programa Paraná Integral: protagonismo e as eletivas. Então, a gente falará os roteiros inteiros voltados ao integral sobre essas duas principais temáticas. Se vocês quiserem espiar, fiquem bem à vontade, já a atividade avaliativa, ela é voltada a essas temáticas e está bem tranquila, porque vocês podem escolher dentro dessas duas ações. Quem tem eletiva fica um pouco mais fácil. Quem não tem pode fazer dentro da eletiva, né, em docência compartilhada, sem problema algum, mas a vivência em protagonismo em qualquer atribuição que você tenha dentro de uma escola ou dentro do núcleo, né, como técnico ou até mesmo tutor, dentro do Paraná Integral, você consegue implementar essas ações também, ok? Alguma dúvida sobre o cronograma, gente? Não? Então, já encontramos a chavinha da primeira, as outras teremos que desbloquear. Não sei se essa é a linguagem do Minecraft, mas eu acho que é. Sobre o nosso Google Sala de Aula, né, que é a nossa base do Gcraft. Aqui é onde teremos acesso a informações como os links das reuniões, os roteiros de cada encontro e os avisos gerais. Eu criei um grupo no WhatsApp que eu replico, que a gente coloca aqui no Classroom, né, que é o canal oficial, é onde até a tutoria também atua junto com a gente. Então, no mural é onde estão essas informações. Lá também está o link para o grupo, caso queiram acessar. Fiquem bem à vontade. E as atividades já estão colocadas lá, tanto a 1 quanto a 2, porém, no campo de atividades temos também os materiais de estudo. Dentre eles, eu destaco o próprio material voltado ao programa Paraná Integral. A gente tem lá
todo o nosso documento orientador. Eu acho que também já estamos com as ementas lá organizadas também, caso vocês queiram olhar. O caderno das eletivas, eu não sei se já foi colocado, porque foi organizado tudo ontem. Não lembro agora se os cadernos estão, mas se não estiver, eles estão dentro de roteiros, né, que farão parte da nossa biblioteca também. Lá também temos o fórum para tirar dúvidas, caso queiram, porém, podem encurtar o caminho das dúvidas por contatos mais diretos. Atividades avaliativas, desafios obrigatórios dentro do nosso Gcraft. O portfólio, até 31/10. Sempre que houver registros, eu aviso vocês no começo da aula para vocês se prepararem. E o relato de implementação, como eu mencionei anteriormente, 14 de novembro. Dados importantes, essas datas, principalmente a 14 de novembro. A gente tem um tempo muito curto na terceira jornada para entrega de notas para o RCO por conta da emissão de certificados, visto que, como vocês sabem, essas formações, elas contam pontuação para distribuições de aulas. Claro, quem fez a primeira e segunda jornada já tem isso garantido, mas tem gente que usa a da terceira jornada para contar e tudo mais. Então, a gente tem um tempo muito curto, então não dá para a gente extrapolar muito essas datas nessa terceira jornada por conta disso. E também ressalto a seguinte questão. Como para a certificação vocês precisam, né? Eu vou começar pelo final aqui dos itens. Alcançar a média mínima de 70 pontos. Se vocês entregam dentro da data, eu ainda consigo ter a possibilidade, em alguns casos, de devolver para ajustes e melhorar sua nota, manter a média. Se é entregue fora da data, essa chance diminui. Não que eu estou excluindo essa chance, mas a chance diminui por conta do meu tempo. Mas essa turma é pequena. Essa mas as outras duas turmas que eu tenho, elas são lotação máxima, tá? Mesmo assim, né? Claro que sempre a gente consegue conversar, eu acho que é uma parte bem importante eu frisar, porque é tudo muito negociável nesse sentido, assim, só conversar e realmente procurar, caso tenha alguma questão para entrega em relação a datas, para a gente ver o que a gente pode fazer. Além, então, dos 70 pontos, vocês precisam realizar todas as atividades propostas, né, e participar dos encontros com a câmera aberta, e tem que ser 75% da reunião. Não vou repetir o que eu já até comentei no início. Para vocês, essa jornada vale 40 horas de certificação. Essas 40 horas não são todas aqui durante as reuniões. São organizados em encontros, como a gente tem agora, de 100 minutos por semana, de Google Meet, e é considerado para completar 40 horas o que vocês desenvolvem dentro de estudos, leituras, planejamento e a própria implementação. Se vocês somarem as 10 semanas de 100 minutos, não temos 40 horas, dá menos. Eu não vou lembrar agora porque alterou, né, a quantidade de encontros para essa semana, tá? Mas tem esse detalhe aí também. Quando acontecerão nossos encontros? Toda terça-feira, às 20 horas, até 21h40. O link é sempre o mesmo. Eu vou tentar amanhã puxar, como a turma ficou organizada ontem, para o Google Agenda de vocês. Aí, quem tem o Chrome vinculado ao @escola recebe as notificações. Mas o link é sempre o mesmo, estará sempre no mural. Hoje eu não fiz isso, porque a minha reunião anterior acabou e acabei estendendo um pouquinho com alguns cursistas, até muito próximo do horário do início, mas eu sempre encaminho no WhatsApp a mesma mensagem que está no mural, para quem prefere, né, acessar pelo WhatsApp o link do Meet, tá? Meu e-mail está ali. Quem quiser acessar o grupo do WhatsApp também consegue meu contato de telefone lá, de forma rápida. Fiquem bem tranquilos. Eu tenho uma facilidade também de responder e-mails @escola rapidamente, porque eu recebo notificação, deixo para isso por conta da questão do formadores, né? De caso alguém entre em contato comigo por e-mail, que hoje, por exemplo, aconteceu uma situação curiosa. Eu demorei para ver a mensagem da tutora, porque eu estava dando aula em sala de aula, e talvez e-mail eu teria visto mais rapidamente, porque eu abri a conta Google no Educatron. E era uma mensagem importante de que um formador da turma das 18 não poderia atender os cursistas dele, e ela queria saber se eu conseguiria atender os cursistas dele junto com os meus. Eu demorei mais de 1h, 1h30 para ver a mensagem dela. Se ela tivesse me mandado um e-mail, neste caso, eu teria visto antes, porque eu abri a minha conta Google no Educatron, eu teria visto o e-mail dela rapidamente. Mas, assim, só para reforçar que eu respondo bem rapidamente pelo @escola também, assim como pelo telefone, tá? Bem tranquilo isso para mim.
Saberes digitais docentes. Eu vou encaminhar o link para vocês, eu vou encaminhar o acesso também, tá na própria Google Apresentações, mas, assim como nós realizamos ano passado uma ação da autoavaliação das competências digitais, com base no referencial do CIEB, este ano a ação é um pouco parecida, porém diferente. É um autodiagnóstico de saberes digitais docentes dentro da plataforma AvaMec. O que é esse autodiagnóstico? Ele é um pouco menor que o do ano passado, mas são 17 perguntas que abrangem três dimensões. O ensino-aprendizagem, né, com o uso de tecnologias digitais, a cidadania digital e o desenvolvimento profissional, tá? Então, são perguntas para um autodiagnóstico, geralmente 20 a 30 minutos, como foi ano passado. A orientação é que vocês usem o @escola de vocês ou o próprio Gov, né, o gov.br, para que vocês possam lá permitir o compartilhamento desses dados, porque aí esses dados, na verdade, para levantamento nacional, não é algo específico da CED. Esses dados é a nível nacional, é um dado que está sendo coletado pelo MEC, tá? Então, vou encaminhar para vocês aqui, não tem, pelo menos para hoje, nesse roteiro, eu confesso que eu estou na dúvida se no roteiro da semana que vem a gente tem, agora eu tive, né, um branco aqui, se a gente vai ter, mas eu acho que não, específico para vocês realizarem essa ação, ela está vindo apenas como sugestão. Eu vou deixar para quem quiser acessar aqui por curiosidade o site aqui no chat, já dá uma explorada, e também o link do tutorial de acesso. Esses dois, né, links, tanto para acessar quanto para o vídeo, quanto para acessar quanto o tutorial, serão disponibilizados para vocês também por meio do Google Classroom, tá? A ideia aqui, nesse momento, hoje, é reforçar a importância dessa ação de coleta de dados. Beleza? Quem tem QR Code, se quiser dar uma lida nesse QR Code, também já direciona diretamente para o site do AvaMec, ok? Então, essa é uma ação importante e necessária, fica aqui o convite. Mas, assim como no ano passado, não sei se alguém se recorda, depois foi para as escolas, saiu do Formadores e foi direto pela direção para incentivar a gente a preencher. Beleza? Agora vamos para o nosso print da nossa primeira reunião. Qual é a sugestão para o print da primeira reunião? A gente explorar um recurso que existe aqui no Meet, de usar um plano de fundo diferente para esse primeiro print. Como que vocês podem fazer isso? Vocês sabem fazer isso? De colocar filtros ou plano de fundo diferente? A Bianca sabe que o dela já está com plano de fundo, né? Eu não estou vendo todo mundo, mais pessoas estão usando o plano de fundo, eu não consigo observar. Mas onde que eu troco? Pelo celular, gente, eu não consigo lembrar, porque eu uso muito pouco o Meet pelo celular. Qual é o recurso, a ferramenta? Mas aqui no computador, na barra de ferramentas, do lado do botão vermelho de desligar, tem 3 pontinhos na vertical. Clicando nele, vão aparecer... Opa, tem alguém tentando entrar aqui, peraí, que meu travou. Bruna, é você mesmo? Ué, tem alguém de fora tentando entrar, mas eu acho que não é a Bruna. Ou é você, Bruna, tentando entrar com outro login? Ela não respondeu. Será que ela desconectou e está tentando entrar? Sumiu a notificação, mas enfim, apareceu uma notificação para eu aceitar uma pessoa que não está no Escola, por isso que eu me assustei e fez esse barulho. Então, nesses 3 pontinhos verticais, tem uma opção ali de planos de fundos e efeitos. Então, ao clicar ali nesses 3 pontinhos, planos de fundos e efeitos, aparece opções de planos de fundo, filtros e aparência. Na outra turma, eu fui além. Eu mudei para filtro. Vai travar um pouco, mas eu vou me transformar num bolo. O melhor foi que eu travei e não conseguia destravar. E fiquei como um robô até o final. Vou fazer a mesma presepada aqui, vai ficar igual. Espera aí, gente, estou travada. Não virei um bolo ainda? Larissa tá no... Agora eu virei um bolo, ó, de aniversário.
Larissa, você que está no celular, você descobriu aí onde é pelo celular? Então troca aí. Eu não quero plano de fundo, eu quero um filtro. Virei um bolinho de aniversário. Ó, a Bruna colocou um chapéu, a Glaucia já está no plano de fundo, né? Séria, uma biblioteca. A Franciele virou uma gatinha. Adorei, Walter, eu vou ficar de bolo. O melhor do bolo, que eu coloquei um robô, que eu fiquei muito estranha e não aparecia. Pelo menos o bolo eu vejo a minha boca, os meus olhos, e vocês conseguem ver minhas reações. O robô não dava muito certo. A ideia agora é tirar um print. Larissa, você está muito séria, Larissa, não vai dar certo. Coloca pelo menos um lacinho se caber. Ficou muito bom. Calma que eu vou tirar um print agora. Eu nem lembro se eu colei o outro print, acho que eu perdi da outra turma que ficou demais. É minha cara ter perdido, mas tudo bem. Então, gente, agora eu vou tirar um print. 3, 2, 1. Ai, ficou muito bom, gente. Primeiro encontro terminando com essa sugestão aí de a gente fazer um print aí da gente, todo de filtro, plano de fundo. Vou colar, depois eu colo lá na nossa apresentação da reunião de hoje. Vai ser mais difícil eu tirar esse bolo aqui para travar, então eu vou me despedir assim mesmo, com essa cara de bolo, toda feliz de aniversário. Agradecer a acolhida, agradecer a participação. Ai, gente, tá muito engraçado, como vocês estão me levando a sério isso. Desejar um bom restinho de semana para vocês e na terça-feira que vem a gente se encontra. Ok, gente? Aí o Adriano chegou agora. Adriano, acho que você não estava aqui com a gente, agora você está vendo uma coisa estranha. Eu sou a formadora aqui em formato de bolo, mas eu vou dispensar, né, quem estava aqui na reunião, desejar uma boa noite e uma boa semana até semana que vem. Tchau, gente. Vocês não estão vendo a minha mão, mas eu estou dando tchau. Diga, Franciele. Nada, apertei sem querer. Oi, Adriana, eu não consigo tirar o filtro agora, vai ser mais difícil, vai ter que falar comigo, tentar me levar a sério aqui com essa cara de bolo. Você consegue ligar o microfone? Não? Ah, então, eu vou tentar tirar minha cara de bolo, mas é que era o momento de fazer foto com filtros, etc. Deixa eu tentar tirar essa cara de bolo, peraí. Socorro, Deus. Aí, eu voltei. Eu não estou te ouvindo. Parece que o teu microfone está ligado, mas eu não te escuto. Agora... Aparecia que estava conectando a todo momento. Eu falei assim, eu vou deixar, né? Porque eu tô na célula e tava observando você ali conectando na aula. Eu achei que não estava rolando. Aí eu deixei, falei assim, para garantir a presença. Mas eu estava desde o começo ali. Eu vou olhar ao final, depois eu te mando. Ao final da reunião, o Meet manda para mim uma planilha de logins e tempos. Eu te mando para ver se a gente identifica, porque apareceu... Eu fiz 4, mas se você tiver alguma outra turma que eu possa repor, eu posso fazer. Amanhã, 13h20. Que horas? 13h20, 1h20 da tarde. Prof, eu acho que esse horário eu vou estar dando aula. É porque as minhas turmas são... Só se você deixar eu conectar lá e eu vou me manifestar quando for. Eu peço licença para os alunos. Se tudo bem.